Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta segunda-feira, dia 18 de março, está começando. E no programa de hoje você vai ver: criminosos realizam tribunal do tráfico e matam um suspeito de estuprar a filha na capital. Após investigações, polícia prende integrantes da facção que cometeu o crime. Final de semana foi movimentado pelos desfiles do Carnaval de Porto Alegre. Imperadores do Samba é a grande campeã deste ano. No Grenal 418, o tricolor vence Internacional por 1-0 com time reserva. E ainda, a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E a polícia prendeu 9 criminosos que queimaram vivo um suspeito de estuprar a própria filha. Outras 11 pessoas que participaram da ação ainda estão foragidas. Confira. As imagens foram gravadas em plena luz do dia. Primeiro, os criminosos espancam o homem. A movimentação da rua não atrapalha os bandidos, que seguem na tortura. Logo depois, prendem ele com pneus e ateiam fogo. Ato chamado pelo tráfico de micro-ondas. Após se darem conta das câmeras de segurança, alguns deles escondem o rosto. O caso começou após a ex-companheira da vítima denunciar que ele teria estuprado a própria filha. Mesmo sem a confirmação do crime, os integrantes da facção fizeram o chamado Tribunal do Tráfico e condenaram o homem a morrer queimado em uma rua aqui do bairro Bom Jesus. Houve esse boato que ele teria estuprado a filha, foi registrada a ocorrência policial, está sendo apurado pela delegacia com atribuição, não é essa delegacia aqui, não é a primeira delegacia de polícia. Não houve confirmação do estupro. Tá? Nos depoimentos durante a investigação, foi trazido também que ele era devedor da facção. Então, acho que o conjunto desses elementos aí deve ter levado ele a ser levado a julgamento, né? A ordem veio de Elisandra Schutz, conhecida como madrinha pela quadrilha. Ela é a companheira de Márcio Schutz, o alemão Márcio, líder do grupo que cumpre pena de 37 anos na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Não tinha ainda nenhuma ocorrência vinculada a ela, no entanto a gente verifica no sistema de consultas integradas as diversas e semanais visitações que ela fazia enquanto ele estava próximo, né? De alguma forma ainda seguem em contato. O nosso setor de inteligência da Polícia Civil tem feito um trabalho justamente no sentido de não permitir que os líderes que já saíram e já estão no Presídio Federal, num sistema de RDD, não retornem ao estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um grande avanço com o encaminhamento deles ao Presídio Federal e nós estamos trabalhando porque vários crimes eles continuam, mesmo assim, comandando de alguma forma, de forma direta ou indireta. A mulher está foragida, assim como outras 10 pessoas. Na operação deste domingo, foram presos 9 membros da quadrilha. Um adolescente também estava envolvido. Eles vão responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, organização criminosa, tortura e corrupção de menores. A soma das penas pode chegar a 60 anos de prisão. E um dos maiores traficantes de Passo Fundo, no norte do estado, foi preso neste final de semana durante a terceira fase da Operação Cataratas. A ação da Polícia Civil Gaúcha foi contra o tráfico de drogas na região. Foi preso na manhã deste domingo o traficante de 34 anos. De acordo com a investigação, o homem costumava dar tiros de fuzil de dentro do pátio da própria residência para intimidar os vizinhos. Mais 3 pessoas foram detidas pela polícia durante a ação. Foram apreendidos mais de R$5 mil em dinheiro, drogas, 2 carros, 2 motocicletas e cerca de 15 quilos de moedas. Um revólver roubado de uma empresa de segurança foi recuperado. Agora a gente muda de assunto, porque a Prefeitura de Porto Alegre encerra hoje as inscrições para um curso de empreendedorismo para a população LGBTQI+. O curso é gratuito e o aluno tem direito a todo o material didático. Para fazer a inscrição, basta entrar no site www.centraldoempreendedorismo.com.br. As aulas vão ser ministradas entre os dias 25 e 29 de março.
E agora a gente fala de previsão do tempo e traz uma boa notícia para quem não gosta muito daquele calorão do verão, né? O outono chega nesta semana e um ciclone passou aqui pelo Rio Grande do Sul neste final de semana, trouxe chuva e temperaturas mais amenas. E a semana deve continuar assim. Confira como ficam as temperaturas hoje. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a mínima registrada nesta manhã foi de 19 graus e não deve aumentar muito. A temperatura máxima alcança os 24 graus em um dia de tempo nublado com chuvas isoladas. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, as temperaturas variam entre 16 e 24 graus. Pode chover a qualquer momento. Já no sul do estado, mínima de 19 e máxima de 23 graus. À tarde terá predomínio de sol. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 17 e 24 graus. À tarde será de tempo fechado e chuvoso. E em Santa Cruz do Sul, a mínima registrada foi de 17 graus. A máxima deve alcançar os 23, com uma tarde de tempo nublado, com chuva isolada durante o dia. Agora a gente muda de assunto para falar um pouquinho sobre saúde e alimentação. Certamente você já foi no mercado e encontrou aqueles produtos Diet Light, mas você sabe qual é a diferença entre esses produtos? É o que a gente conversa agora com o nutricionista Adriano Lenz. Muito boa tarde, muito bem-vindo, Adriano. Obrigado. Começar explicando então, qual a diferença entre Diet Light? O que significa cada um? Bom, isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade e realmente a legislação é simples, mas não está explicada para nós. O Diet, ele é aquele produto que está isento de algum ingrediente que naturalmente estaria presente na fórmula. Por exemplo, eu uso açúcar para fazer um pão. Então, se eu tirar o açúcar, esse pão está Diet. Mas, se eu tirar o sal, ele também poderia ser chamado de Diet para sal. E isso aí acaba ficando um pouco confuso, né? A indústria tem essa permissão para usar o termo Diet para a retirada completa de qualquer ingrediente. Não precisa ser obrigatoriamente o açúcar. A gente acaba usando mais o açúcar e acabou virando moda. Diet se associa automaticamente a não tem açúcar. Mas não é obrigatório. Você pode encontrar, é pouco comum, mas você pode encontrar algum produto que diga Diet e seja Diet para algum outro ingrediente. Seja Diet para um exemplo do sal, por exemplo. Olha, esse pão, a receita natural de um pão vai sal. Nós tiramos todo, não vai nada. Eu poderia dizer que ele é Diet para sal. Mas tem que estar escrito no rótulo. Mas tem que estar escrito no rótulo que ele é Diet e o para quê. O que foi tirado daquela receita. E para a pessoa saber, tem que ler os ingredientes, na verdade. Não tem o Diet para sal, Diet para açúcar. O Diet, ele acaba tendo a descrição. Tem que ter, além da lista de ingredientes, tem que haver sim a descrição. Ele é Diet e ele tem uma isenção de açúcar. Ele teve a isenção do sal. Ele tem que ter essa explicação. O Light é a redução. Eu tive redução de 30% ou mais de algum ingrediente. O mais clássico que a gente tem é a gordura, né? Então eu reduzi a quantidade de gordura que tinha num molho pronto, por exemplo. Olha, esse molho tinha 10 gramas de gordura, agora ele tem 5, tem a metade. Essa fórmula nova que eu, empresa, fiz. Então eu vou chamá-lo de Light. Essa versão nova que nós fizemos é Light para gordura. Um exemplo bem comum são os requeijões, que a gente encontra, né? Requeijão comum e o light. E aí ele diz light, tantos por cento menos de gordura. É verdade. Mas ele cai na mesma questão da legislação do Diet. Ele não precisaria ser obrigatoriamente para gordura. Poderia ser um produto light, e isso a gente vê no mercado com mais facilidade para o sal. Produtos com redução de sódio dizem light, redução de tantos por cento de sódio. Se eu tirar 30% ou mais do ingrediente que naturalmente teria naquela comida, eu posso dizer que ele é light, mas eu, empresa, tenho que explicar para ti, consumidor, ele é light do quê? De gordura, de sal, de carboidrato, de proteína. Eu posso ter reduzido qualquer ingrediente, mas eu tenho que explicar. E o Diet eu posso ter zerado qualquer ingrediente, mas eu tenho que explicar. Então isso é importante, as pessoas às vezes se preocupam,
Mas se eu não lembrar de toda essa explicação, você não precisa decorar, porque tem que estar escrito. No momento que apareceu o diet ou que apareceu o light, ele vai ter que estar escrito também, ele é light para quê? E aí vai dizer do lado, redução de gordura, que é o mais comum. Ou no caso do diet, redução de açúcar, zerei o açúcar, né? Tirei completamente. Hoje a gente tem visto até uma nomenclatura diferente para facilitar para as pessoas. A indústria tem por conta própria se autorregulado e tem botado o quê? O zero, o termo zero. Zero açúcar, zero glúten, zero lactose, que acaba sendo um pouco mais fácil, né? Fica mais simples o rótulo de entender, e os rótulos brasileiros estão passando por uma reformulação. Ainda não bateu-se o martelo como eles vão ficar, mas eles são confusos, os nossos rótulos. Muitas vezes são muito pequenas as letras, de difícil leitura, tanto que tu vê que a maioria das pessoas tem o mau hábito de ir no mercado e fazer o quê? Eu gosto desse produto, põe no carrinho. Não para ler o que está comprando. Exatamente. E normalmente quem compra o produto diet são os diabéticos, né? Mas ele é um produto indicado para qualquer pessoa, a pessoa que está querendo emagrecer, por exemplo, vai lá e compra o diet. Adianta? Sim e não. O diet, ele não necessariamente tem redução de caloria. Isso também é importante lembrar. Eu posso ter leite condensado. Leite condensado diet, ele não tem açúcar. Mas a indústria tira o açúcar e coloca outros carboidratos no lugar, como maltodextrina, que são carboidratos bastante pesados, e mantém aquele leite condensado com valor calórico altíssimo. Ele está apenas isento do açúcar. As geleias, por exemplo, geleias de fruta diet, muitas têm espessantes e carboidrato adicionada, outras têm só o adoçante, mas também não é um produto reduzido em calorias. Então, tem que cuidar, tem que ter o cuidado, e o paciente diabético faz muito esse erro também. Então como o leite condensado é diet, eu posso comer a lata toda. De um ponto de vista calórico, é a mesma coisa que está comendo a do comum. Você está fazendo um triste engano, você está fazendo um terrível erro, porque é um valor calórico extremamente alto e está correto pela legislação. O diet não precisa ter redução de caloria, ele tem que só estar isento de algum ingrediente. Se eu tirar o sal do produto e disser que ele não tem sal, nem por isso ele vai me emagrecer. O light, como ele tem que ter redução de algum macronutriente primariamente, né, o mais clássico é a gordura, ele acaba geralmente tendo menos caloria também. O que não quer dizer que vai emagrecer, porque às vezes o menos caloria sacia menos, eu como um pouco mais. Aquele que eu comeria um pedaço, talvez agora eu como um pedaço e meio da pizza light, da lasanha light. Então é importante ter um planejamento alimentar. Isso é o mais importante sempre na nutrição, né? Planejar o que você vai comer antes de comer, não chegar com fome e comer. Mas, então, para os diabéticos, claro que não pode exagerar, mas o produto que tem que ser consumido é o diet. Sim, é o zero açúcar. É o que tem isenção do açúcar, que pode estar escrito diet ou zero. A indústria também pode usar a terminologia zero açúcar, que é até mais fácil muitas vezes. E quais seriam as dicas assim, gerais para a população? Você especificou bem o que é o diet, o que é o light, e agora na hora de comprar, de ir lá, como é que tem que fazer? Procure, que é o que nós falamos cada vez mais em nutrição, principalmente na parte de genética nutricional, procure comer aquilo, a gente brinca, aquilo que seus avós e bisavós comiam. Coma comida de verdade. Isso é uma recomendação oficial do Ministério da Saúde. Quanto menos ultraprocessado, menos veio a bolachinha empacotada no pacote, aí tu vai lá ver que ela dura 2 anos, que comida normal que você encontra, que você faz dentro de casa, um arroz, um feijão que dura 2 anos. A comida tem que apodrecer, ela tem que estragar. Se ela não apodrece, ela não estraga, é sinal que ela está cheio de químico. Você mais está comendo químico do que comida. Então a gente recomenda-se cada vez mais que as pessoas voltem a comer carne, arroz, feijão, comida. Fiz a minha massa, ou fiz o meu risoto, mas pelo menos eu fiz comida. Eu sei como foi feito, diferente do pedir ou comprar o produto pronto, congelado. Hoje tem alguns congelados saudáveis, né? A indústria também está tentando se adaptar e trazer isso para nós. Eles são um pouco mais caros, mas começa a ter essa opção. Mas como via de regra a gente brinca, como aquilo que a sua avó e seu bisavô comeriam, aquilo que eles reconheceriam na mesa. E os rótulos é um exemplo clássico, né? Tu começa a ler os rótulos, tu toma um susto. É um nome químico atrás do outro. E tu diz, mas eu vim comprar comida, eu não vim trabalhar com laboratório de química. E lembrando que a gente estava falando antes em açúcar, né? As frutas, elas também têm um pouco de açúcar, né? Sim. Explica um pouquinho quais são as frutas que têm mais açúcar, os diabéticos também podem comer essas frutas?
Perfeito. A fruta e a frutose, que é o açúcar das frutas, em excesso, em grandes quantidades, ele é altamente tóxico para o fígado. E é extremamente comum nós vermos no paciente com sobrepeso e principalmente nos pacientes diabéticos tipo 2, que é aquele mais clássico, que a pessoa fica diabética ao longo da vida, eles também terem esteatose hepática, que é gordura no fígado. Isso muito é causado pelo consumo excessivo de açúcar e da frutose, tanto vinda das frutas quanto do açúcar. Não é para a gente parar de comer frutas, mas é para nós voltarmos de novo para o saudável. Eu vou comer a fruta, não vou tomar suco de fruta. O suco, principalmente de frutas como laranja, uva, eu pego o concentrado da fruta. Eu tiro tudo que tinha de bom, todo o bagaço, toda a casca, todas as fibras, jogo fora e tomo só a guarapa açucarada, né? Só o açúcar da fruta concentrado. Por isso que é tão docinho. O ideal é nós comermos a fruta. E para o diabético, como via de regra, não existe uma restrição de frutas, mas se recomenda moderação e especialmente em frutas como banana, uva, laranja, essas frutas que têm um teor de carboidrato mais alto, devem ser que nós mais temos que moderar. E aí nós optamos mais, que dá para comer com mais tranquilidade, com menos chance de erro, morangos, melão, mamão. Que tem mais água. Melancia, porque tem mais água. Então... Tá certo, então. Muito obrigada pelas dicas. A gente conversou com o Adriano Lenz, que é nutricionista. Obrigada pela participação aqui no programa. Obrigado. Agora a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDCTV Digital. E siga também, claro, a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E a Prefeitura de Porto Alegre abre vagas para médicos de saúde da família. São contratos temporários de 20 ou 40 horas. E a seleção dos candidatos será feita com base na avaliação de títulos e experiências profissionais. As remunerações vão de R$ 6.363,09 para 20 horas sem especialidade a R$ 13.206,62 para 40 horas com especialidade médica. As inscrições elas podem ser feitas a partir de hoje até o dia 29 de março pelo site que aparece aí na sua tela. E os aposentados do INSS que não apresentaram prova de vida há mais de 12 meses terão o benefício bloqueado. A medida vale a partir deste mês. Confira. O bloqueio do benefício de março, que será pago até o começo de abril. Os beneficiários que forem bloqueados devem realizar a prova de vida a partir do dia da liberação do benefício. O procedimento pode ser feito em qualquer instituição financeira onde for realizado o pagamento e a liberação é feita na hora. É necessário ir aos bancos portando um documento com foto e, no caso de impossibilidade de ir até uma agência, pode ser feito através de procuração. Depois do prazo de 1 ano, se ficar 6 meses sem comprovação de vida, o benefício é encerrado de forma definitiva. Agora a gente vai falar sobre saúde, porque na última semana foi divulgado um estudo pelo Ministério da Saúde. Isso, o índice de óbito por AVC caiu 11% em 6 anos. E as doenças cardíacas também apresentaram uma queda de 6,2% em mulheres de 30 a 69 anos. E por isso a gente fala agora com o presidente da Sociedade Gaúcha de Cardiologia, Daniel Silveira. Muito boa tarde, muito bem-vindo ao Rio Grande em Movimento. Boa tarde. Doutor, começar explicando então um pouquinho o que é AVC e qual a relação que tem com o coração. Tem alguma relação? Perfeito, tem uma relação direta. Primeiro, o AVC é o popular acidente vascular cerebral, né? Não é tanto acidente porque a gente consegue prever. A grande maioria desses acidentes vasculares cerebrais são causados por uma arritmia cardíaca. Então essa arritmia faz com que o teu coração, em vez de ele bater de uma forma compassada,
ele vai batendo fora do ritmo, gerando um coágulo que pode ir para o coração. Então a relação é bem direta, AVC e doença cardíaca. E o que pode ter levado a essa redução nessa taxa de óbito? 11% caiu nos últimos 6 anos. Isso assim, eu acho que isso é multifatorial, né? Na própria matéria, o Ministério atribui algumas campanhas, acho que isso é muito importante, né? A gente orientar as pessoas que o acidente vascular cerebral é uma doença que a gente consegue prevenir. Né? Nesse exemplo que eu te dei, por exemplo, da arritmia, se o paciente receber o tratamento adequado, ele diminui em torno de 60% a chance de ter um acidente vascular cerebral, que é um dado bastante importante. Então, acho que esse é um fator. Um outro fator que a gente não pode negar é que os tratamentos estão muito melhores, né? Principalmente nos últimos 5 anos, o tratamento das arritmias cardíacas e a prevenção do AVC tem se tornado muito mais fácil de ser feita, né? Ao invés de tu dar uma medicação que era complexa de usar, em que locais onde não se tinha tanto acesso à saúde era difícil, hoje em dia existem comprimidos anticoagulantes que tu toma e ele faz efeito na hora, né? Então eu acho que isso também melhorou. E o próprio conhecimento da população, né? A população entendendo o que é o AVC, sabendo que é uma doença incapacitante, ela vai procurar auxílio médico e dizer, olha, eu quero prevenir o AVC, o que eu posso fazer? Mas quem é que tem que procurar para justamente essa prevenção? É quem já teve algum caso na família ou chega numa certa idade e tem que ir no médico procurar? Como é que é? Quem tem história familiar realmente tem um risco maior de desenvolver um acidente vascular cerebral. Mas, por exemplo, pessoas que são hipertensas, e nós estamos falando aí de quase metade da população, né, que tem pressão alta, já tem um risco aumentado, né? A orientação que nós temos é assim, sempre procure o médico para ver se o senhor tem, por exemplo, essa arritmia. Se nós fizermos um eletrocardiograma, que é um exame simples, prático, rápido e barato, a gente consegue fazer esse diagnóstico. E aí te dizer, olha, tu tens um risco muito maior de ter um AVC do que uma pessoa que não tem, né? Então é simples. E é um perfil dessas pessoas, ocasiona mais em homens, mais em mulheres? Que faixa etária? O AVC ele é bastante democrático, né? O que a gente sabe é que ele atinge tanto a população de homens quanto de mulheres. E isso é uma coisa tão interessante que, assim, quando a gente fala em doença que mais mata mulheres, por exemplo, as duas que mais matam, a gente vai pensar câncer de mama? Não, é infarto e acidente vascular cerebral. Essas são as duas doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Em relação às doenças cardíacas mesmo, saindo um pouco do AVC, existe também um perfil ou também é bem democrático? As duas populações são afetadas, tá? De uma maneira muito equilibrada. O mais importante na questão cardíaca é que existe um perfil bem definido, por exemplo, aquela pessoa que está acima do peso, que fuma, que não faz atividade física, que tem diabetes ou pressão alta sem tratamento, isso é importante, né? Eu posso ser diabético, posso ser hipertenso, mas estou com todos esses fatores controlados. Bom, ótimo. Agora, se isso não está bem controlado, não está adequado, o teu risco de desenvolver um infarto é muito grande. E quais são os tratamentos? Bom, pressão alta e diabetes hoje em dia, por uma grande felicidade nossa, né, existem muitos remédios disponíveis, né? O diabetes nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, deu um pulo muito grande, onde o paciente que necessita, por exemplo, a temida insulina, né, cada vez está diminuindo essa população, né, porque tem surgido medicações novas, tratamentos novos, e isso está diminuindo a chance. Pressão alta, bom, consulta o teu médico, mede a tua pressão, né, e aí se faz um ajuste. O ideal da pressão é abaixo de 14/9, tá? Sendo o que a gente sonha o 12/8, que é bem conhecido, né? Colesterol tem que dosar, não adianta, né? Todo indivíduo adulto tem que ter uma dosagem pelo menos uma vez por ano do colesterol, que tem uma relação direta do colesterol com a formação de placas de gordura nas coronárias que vão gerar o infarto futuramente, né? Parar de fumar, isso é uma outra discussão que eu acho muito interessante, né? Quando a gente pega as pessoas que só tentam parar de fumar sozinhos, só 3% conseguem. Agora, quando a gente usa um auxílio de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, medicações que auxiliam, acompanhamento do seu clínico, cardiologista, esse índice passa em torno de 50%. Então, o que eu recomendo, as pessoas que querem parar de fumar têm que buscar um atendimento médico, que também existem medicações que auxiliam bastante para não passarem por aquela abstinência, né, que as pessoas ficam ansiosas, daí vem aquela história, olha, eu parei de fumar e engordei 30 quilos. Claro, isso é ansiedade pela falta da nicotina.
A alimentação também deve ser um ponto crucial, né? Certamente. Hoje em dia a alimentação é fast food, é produtos industrializados. Eu estava ali assistindo atentamente a entrevista que me antecedeu. Realmente, a gente tem se alimentado muito mal, né, no Brasil. Né? Tanto que a população obesa e com sobrepeso tem cada vez crescido mais. Então, além de tu ter uma dieta saudável, e como o nosso colega nutricionista falou, né, o bom arroz, feijão e uma carne com uma salada, isso funciona muito bem para a nossa alimentação. A atividade física também auxilia no controle do peso. Né? Então, a gente não pode esquecer que o exercício físico também previne isso. Recentemente, a Associação Americana do Coração sugeriu que a gente caminhe 30 minutos 5 vezes por semana para evitar uma doença cardiovascular. Então, é uma tarefa que pode parecer difícil, mas 30 minutos, né, se a gente conseguir dedicar uma caminhada, né, deixar de pegar o ônibus naquela parada e ir um pouquinho mais para frente, a gente já consegue atingir essa meta. E os problemas de coração, eles acabam atingindo agora a população adolescente, porque os adolescentes também estão cada vez mais obesos, né? Exatamente, a gente tem visto isso muito no dia a dia do consultório, né? Tanto na questão da pressão alta, quanto diabetes, quanto no próprio sobrepeso. Por quê? Existe uma geração que está praticando pouca atividade física e tem se alimentado cada vez mais de produtos com alto teor calórico, né, e industrializados. Então isso está gerando uma geração inteira de pessoas com sobrepeso que a gente vai se preocupar daqui a alguns anos. Logo, logo essa conta vai chegar. E quando que é preciso cirurgia no coração? Em que momento chega esse ponto? A cirurgia cardíaca para implante de ponte de safena, normalmente, quando o paciente tem um infarto, tem dor no peito, isso é uma coisa muito importante, né? Como é que eu sei que eu tenho doença cardíaca, né? Normalmente isso se manifesta por uma dor em aperto no meio do peito, que vai para o braço esquerdo e para a mandíbula. A dor típica é assim, doutor, eu fui caminhar ou fui atravessar a rua correndo e tive uma dor forte no meio do peito, eu parei e aliviou. Isso, com 90% de certeza, é uma dor de origem cardiovascular. Bom, se esse paciente investigar, e isso é um defeito, eu explico de uma forma didática para os pacientes, que é um defeito no encanamento, né? É como se as coronárias, que são o encanamento do coração, apresentassem algum tipo de entupimento. E quando esse entupimento ele é muito grave, por exemplo, acomete 3 ou 4 ou 5 artérias, e ele não pode ser tratado através de cateterismo, esse paciente tem que ser submetido a uma cirurgia de ponte de safena. Em relação ao infarto, o primeiro infarto, a pessoa pode ter vários infartos ao longo da vida, né? Como é que isso acontece? Explica um pouquinho sobre o infarto. Então assim, o infarto, a primeira coisa, o sintoma, né? O sintoma do infarto é dor no peito forte. Tá? A maioria dos pacientes tem uma dor muito intensa no meio do peito, irradia para o braço esquerdo, para a mandíbula, muitas vezes está associado a um suor intenso, um mal-estar. Tá? Primeira questão, infarto tem tratamento ou não tem? Tem. Tu tem que procurar atendimento rápido, o mais rápido que tu conseguires. Tá? Então, eu estou num lugar que é difícil do hospital, não tenho carro, liga para o SAMU, descreve o sintoma que tu está apresentando, né? E qualquer médico vai perceber que isso é um sintoma de infarto. E a própria pessoa vai ter a possibilidade de conseguir fazer isso. Perfeito, no momento. Normalmente sim. Claro, a gente não pode esquecer que 30% dos infartos se manifestam como morte súbita. Então esse é um problema que realmente existe. A pessoa tem o primeiro sintoma, nos primeiros minutos ele já evolui com parada cardíaca. Esse infarto é muito difícil de ser tratado, né? E, a não ser que ele tenha sido oferecido um suporte básico de vida, tenha sido atendido, bom, algumas vezes a gente consegue. Agora, a maioria das vezes o grande problema é a pessoa reconhecer o sintoma e procurar o atendimento médico. Por quê? Se tu chegares com um infarto agora, né, no hospital onde eu trabalho, a gente vai te botar numa mesa de cateterismo, vai estudar o teu encanamento e vai ver, olha, tem uma artéria entupida, 2, 3, qual é a situação? Desentope e trata. Isso diminui a chance de tu morrer, que nós estávamos falando em 30%, para em torno de 5%, 7%. Então já é muito mais aceitável. Então existe um problema que muitas vezes os pacientes demoram para perceber esse sintoma. Então quando eles chegam em uma emergência, o infarto já evoluiu. É como se eu interrompesse uma irrigação de um gramado e existe um período que a grama está em sofrimento, mas existe um período que a grama já virou uma palha. Daí não adianta abrir o encanamento. Então tem que procurar rápido para poder fazer um tratamento adequado. Tá certo. Então muito obrigada, Dr. Daniel Silveira, presidente da Sociedade Gaúcha de Cardiologia. Obrigada pela participação aqui no programa. E agora a gente vai a um rápido intervalo e já volta com as informações do esporte sobre o Grenal. Então fique conosco.
nós estamos de volta com o Rio Grande em movimento e agora com as informações do esporte. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo que está nos assistindo e, olha, a gente está vivendo uma segunda-feira pós-clássico Grenal. Não sem polêmica, não sem mistérios, novidades, escalações, times reservas, mas o Grêmio foi o vencedor. E quem nos conta a história pelo lado gremista, pelo ângulo tricolor, é o repórter Guilherme Paz. Diante de 44 mil torcedores, o Grêmio foi a campo no Grenal 418. Invicto no Campeonato Gaúcho e sem sofrer gols em casa na competição, Renato mandou a campo uma equipe alternativa. Depois de uma semana conturbada, um jogo para recuperar a confiança. É um jogo diferente, né? A gente sabe que essa semana foi bem conturbada, digamos assim, entre aspas, né? Mas a gente espera deixar isso de lado e que possamos fazer um bom jogo e ser vitoriosos. O jogo começou acirrado, como um Grenal. Roberto levantou o PP e levou o cartão amarelo. E na cobrança de falta, nenhum perigo para o goleiro Daniel. Mas foi Léo Gomes, que quase abriu o placar. Após escanteio, parou em grande defesa do goleiro. O Inter tentou pressionar. Na linha de fundo, Matheus Henrique perdeu para Neilton. Marcelo Oliveira, dentro da área, afastou o perigo. Aos 21, Jean-Pierre sofreu falta de Nonato. Daronco deu sequência no lance e logo depois aplicou o cartão amarelo para o camisa 33. Nonato, que ficava pendurado, e depois de uma sequência de faltas, impediu uma progressão de Matheus Henrique e levou o segundo cartão amarelo. Com um a mais, o Grêmio levou o perigo. PP entrou livre na área e parou em Daniel. E foi justamente nesse lado do campo que o único titular do Grenal mudou a história, Léo Gomes. Em uma jogada que começa com Matheus Henrique, a bola passa pelos pés do lateral direito. Ele, em uma triangulação com Montoya e com André, entra livre na área para fazer 1-0 Grêmio. Como falamos, né? Uma jogada que a gente faz bastante nos treinos, né? E quando ela sai nos jogos, acho que fica bonito, né? Contra o São José já tinha saído umas 2 jogadas que resultaram em gol e hoje também acho que fico feliz, é resultado do trabalho do grupo. Muita gente criticou, o Grêmio está trazendo um jogador do Boa Esporte, mas quando a gente traz um jogador, a gente sabe, conhece as características, não vai chegar pronto no grupo do Grêmio, entendeu? Mas levou algum tempo, nós lapidamos, o Léo, não é que ele seja 100%, ainda ele tem algumas coisas para melhorar, mas melhorou muito. Na segunda etapa, Jean-Pierre arriscou de falta, mas foi o Inter que teve as melhores chances. Paulo Miranda corta cruzamento de Trellis. E Emerson Santos de longe leva muito perigo. Everton e Diego Tardelli entraram para segurar a bola no campo de ataque. E deu certo. Fim de jogo, festa, dentro e fora de campo. É importante, né? Vencer o clássico, o Grenal. Clássico, acho que o mais importante é o final, né? 1-0, goleada no clássico. Então todo mundo está de parabéns hoje. A equipe deu uma caída no segundo tempo, né? Normal, mas feliz pela primeira vitória no clássico. Esse é o lado vitorioso, o lado que adotou a estratégia de colocar reservas ainda no vestiário. O Renato mudou a estratégia justamente por causa do Inter, isso foi anunciado, só que o Inter desde sexta-feira já tinha colocaria a sua equipe alternativa, por vários motivos, mas principalmente em protesto pelo Nico Lopes. Vamos conferir como é que foi a situação pela ótica do Internacional? Pedro Oliveira nos conta. No Grenal dos reservas, o time colorado que foi a campo não se surpreendeu com o time alternativo gremista. Não, já sabia o time que ia jogar. Tu não tem as tuas fontes? Hein? Como eles têm provavelmente algumas fontes, eu também tenho, e boas fontes. Então a gente tinha já uma
uma certeza de qual time iria jogar. Mas se os jogadores eram reservas, o modelo de jogo era dos titulares. O Inter se defendia com seu tripé no meio de campo e buscava sair no contra-ataque. Mas o número de faltas cometidas pelo Internacional era grande. Nonato, com apenas 21 anos e fazendo seu primeiro clássico, fez 3 faltas em menos de 10 minutos. Assim, levou 2 amarelos e, consequentemente, o vermelho. Deste jeito, o Odair Hellmann não escondeu a sua irritação com o árbitro da partida. Às vezes, os personagens, quando eles começam a ganhar muita notoriedade, a gente chega em cima da montanha, só tem a ladeira para cair, então a gente tem que tomar cuidado. Eu e todas as pessoas, quando a gente começa a passar um pouquinho do ponto. Então o Daronco tem que ter um pouquinho mais de humildade, porque lá dentro tá difícil de conversar com ele. Aos 29 minutos e com 1 a menos, o plano de jogo colorado começou a mudar. Agora se defendia muito mais. Logo 13 minutos depois, em uma jogada de toque de bola gremista, Leonardo achou espaço dentro da defesa do Inter e abriu o placar. Grêmio 1 a 0. Eu acho que o gol a gente levou num detalhe, né? Que talvez a gente tivesse acompanhado ali, não tinha saído o gol. Claro que não é desculpa um a menos, mas tem que correr mais, tem que lutar mais. Isso fez com que a gente tomasse o gol. Para o segundo tempo, o Inter veio diferente. Com Trellis no lugar de Pedro Lucas, o time de Odair Hellmann buscava o empate. Mas as chegadas na meta tricolor não tinham eficiência e o clássico terminou 1 a 0 para o Grêmio. Claro, jogar o Grenal sempre é importante, é bom, sempre é maravilhoso, mas nada mudou, agora é trabalhar. Faltou detalhe, né? Ali na frente a gente conseguiu concluir, mas eu acredito que a gente fez um bom jogo, como você falou, com um jogador a menos. A expulsão de Nonato comprometeu o jogo do Internacional, mas isso não muda o futuro do garoto. Com apenas 21 anos, esta expulsão pode ser um marco na sua carreira. Por isso esses jogos e também por isso o uso de todos, a confiança de todos os jogadores. Nonato é um menino realmente, como Pedro, como Sarrafiore, que vão crescer, vão precisar desses jogos para evoluir. É esse tipo de jogo e esse tipo de situação que vai dando experiência, vai dando casca para o jogador. Jogar um Grenal na casa do adversário, numa equipe, né, que joga da mesma maneira há muito tempo, faz todo o grupo crescer, faz esses jogadores, principalmente esses mais jovens, que foi o caso do Nonato, evoluírem, crescerem e amadurecerem como atletas. Então, tenho certeza que para ele isso foi... ele vai aprender com isso, né? Ele vai aprender, ele é um jovem ainda. Então passou por uma experiência hoje, vai fazer uma leitura, vai olhar os lances para ver se foi um pouco mais incisivo ou se não foi, e que vai servir de parâmetro para as outras atuações e para o crescimento do Nonato, com certeza. O Inter está quase que literalmente vendo o copo meio cheio, meio vazio. Está tentando fazer desse limão uma limonada, mas foi derrotado no Grenal. Tá certo, Marcele? Tá certo, muito obrigada pelas informações. Agora a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Fique conosco. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. O Carnaval Gaúcho virou o jogo. Neste final de semana, as escolas de samba de Porto Alegre agitaram a avenida do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte da capital. Confira. Carnaval da Resistência, Carnaval da União. Porque, afinal, a união faz a força. Não somente para empurrar os carros alegóricos, mas para colocar as escolas de samba na avenida. O desfile em Porto Alegre foi simples, mas teve brilho, passista, bateria, tudo que um carnaval de verdade tem direito. Palco da alegria, da folia, do grito por justiça. O carnaval aqui em Porto Alegre também foi palco de discussões que envolvem não só o Rio Grande do Sul, mas também todo o país. Aqui, por exemplo, em uma das alas da Samba Puro, foi relembrada a trajetória da defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, que foi assassinada em março de 2018. Carnaval da Resistência, carnaval de protestos. E a gente está junto com eles nessa resistência, nesse protesto, com relação ao carnaval, com relação às mulheres, com relação a tudo que está acontecendo com
2018 o som do tamborim não ecoou por estas bandas, a gente viu que em 2019 foi bem diferente. Mesmo sem recursos públicos e com uma estrutura sem as arquibancadas, as escolas, elas mesmas, se mobilizaram para a folia acontecer. As arquibancadas foi uma questão de custo, né? O custo da arquibancada ficou muito inviável, né? Em função de que as arquibancadas que atendem aos bombeiros, tem poucas empresas no estado que vendem, que fornecem as arquibancadas. Então inviabilizou colocar arquibancada. E as tendas é justamente isso, né? É a estrutura mais simples que tem, não precisa elevação em relação ao piso e esse é o resultado. As escolas da Série Prata e as 6 escolas do Grupo Ouro abrilhantaram a avenida. Alegria de quem faz bonito com o samba no pé e a gratidão de quem assistiu esse show da cultura brasileira. Nosso povo está aí, alegre, feliz, trabalhou duro para colocar o espetáculo na avenida. A estrutura é mais simples? Foi o que a gente pôde. A gente não sonha com o que não é nosso, a gente não trabalha com o que é nosso. A gente trabalha com o suor do nosso povo. Carnaval da Resistência para quem luta há anos e para quem chega agora e apoia essa mistura de culturas, traduzido no samba enredo, no samba no pé. Canagem deixar a gente assim, né? Tem que ter um carnaval forte aqui, já foi bem forte, tem que ser de novo. É o primeiro ano que a gente veio para apoiar o Carnaval Gaúcho. Maravilhoso, muito bom! Muito bom! Samba puro! Ô, festa foi até o amanhecer e a Escola Imperadores do Samba foi eleita como a grande campeã do Carnaval 2019 aqui em Porto Alegre. A apuração ocorreu ainda nesse domingo, confira. Um último ajuste aqui, outro ali. Já na primeira noite do desfile das escolas de samba de Porto Alegre, no Complexo Cultural do Porto Seco, a turma toda estava assim, cheia de animação, ansiedade a mil, para ver a bateria na avenida, ver o puxador levantar a galera e se puxar no gogó. Afinal, são 55 minutos de apresentação, não é para qualquer um. Quem desfilou, protestou. Quem assistiu, também. De Mandela, falar da África, falar de bambas. Foi assim, através dos seus movimentos, que a comissão de frente da Azul e Branco resumiu muito bem o samba enredo da escola, que abriu os desfiles da Série Ouro do Carnaval Gaúcho. Né? O carnaval num todo é carnaval da superação, com as dificuldades de todas as escolas. A segunda escola a desfilar foi a União da Vila do IAPI. O Trem da Alegria homenageou no samba enredo o ex-governador do estado, Alceu de Deus Colares, que pisou na avenida e foi o destaque de um dos carros da vila. Entra na avenida a última escola do primeiro dia de desfile. As baianas da Imperatriz, Dona Leopoldina, mostraram o que é que a baiana tem. E sim, tem samba no pé. A escola contou a história de triunfo, palco de grandes batalhas da Revolução Farroupilha. No segundo dia de desfile, a avenida virou um verdadeiro arraiá, porque a Império da Zona Norte falou sobre São João no samba enredo. Uma bateria bem caipira e cheia de energia agitou a galera. A Vermelho e Branco trouxe os bastidores para o Porto Seco, falou da sua história, trouxe os anônimos para dentro da avenida, aqueles que lutaram para a trajetória da Imperadores do Samba seguir firme e forte. E fechou seu desfile com um bolo de aniversário, para comemorar os 60 anos de fundação. Tinga, teu povo te ama, te venera, te espera. A chuva deu trégua, ou melhor, nem deu, e o tempo ficou firme para a última escola colocar o samba para ferver. Quem é rei não perde a majestade. Esse foi o samba enredo da maior escola de Porto Alegre, que abriu o desfile com os ícones da história e do mundo pop. Lampião, Roberto Carlos e Pelé apareceram por lá. Quem
Quem acompanhou os desfiles foi o ícone do carnaval carioca, Mestre Marcão, que por 15 anos ficou à frente da bateria do Salgueiro. Existe uma cultura e essa cultura não pode morrer. O samba está agonizando, mas nunca vai morrer. Cada escola, uma história, um show da cultura brasileira. Entre tantas cores e temas, a Imperadores do Samba foi a grande campeã do Carnaval Gaúcho. Era tanta energia que foi impossível não cair no samba. Título para uma, vitória para todas. Sim, as escolas de samba colocaram o carnaval na avenida e provam que o samba gaúcho não pode parar. Agora é já pensar no carnaval do ano que vem. E a equipe da RDC TV esteve em Canela, na Serra Gaúcha, neste final de semana, para acompanhar os lançamentos de turismo para 2019. Tem bastante novidade para os turistas curtirem as atrações do município. Confira. Nós estamos aqui em Canela acompanhando o lançamento deste plano turístico para Canela para 2019. E está aqui o Ângelo, que é o secretário de turismo. Gente, olha só, a Canela vai ganhar um super presente, um aplicativo, tem grife Canela, tem muita novidade chegando aí para esse ano que está começando, não é verdade, Ângelo? Parabéns primeiro por todas essas atividades turísticas aqui para a cidade. Nós que temos que agradecer, né? Graças a Deus vocês estão aqui podendo registrar um momento muito importante para a nossa cidade. Hoje foi um pool de coisas bacanas, inovadoras que a cidade de Canela lançou para os canelenses, para o Brasil e para o mundo. Né? O nosso aplicativo da cidade de Canela, que é totalmente interativo, modernizado, vai mostrar, vai poder dar oportunidade para o canelense e para o turista poder compartilhar, sentir, viver a cidade de Canela de um jeito totalmente diferente. Nós lançamos o nosso mascote hoje do Parque do Caracol. Adorei o caracol da Sofia. Quantos anos tem a Sofia, mami? Tem 7 anos. E é legal porque ela desenhou e a gente incorporou e hoje a cidade ganha um mascote, né? Todo mundo que vai na Disney quer levar um produto da Disney. As pessoas vão agora em Canela, vão querer levar um produto de Canela. E a gente aproveitou e bolou toda uma grife da cidade de Canela, Paixão Natural, que é legal, que são diversos, inúmeros produtos que as pessoas do mundo todo vão poder agora compartilhar pela internet, comprar aqui na cidade, comprar pela internet. Quer dizer, a gente vai poder fixar a nossa marca Canela, Paixão Natural em tudo que é lugar e tudo voltado ao turismo de natureza, o turismo sensorial. Isso que é bacana. Lançamos o nosso calendário de eventos. Canela é uma cidade hoje que tem evento todos os 12 meses. 12 meses nós temos evento. Nós temos evento praticamente 365 dias. É muita coisa. Mal o Papai Noel dá tchau, o Coelhinho da Páscoa vem a temporada do inverno, que são bandas gaúchas fantásticas. No final do ano nós temos Daniel no aniversário da cidade, um Natal maravilhoso, uma Páscoa maravilhosa. Quer dizer, e tudo gratuito. Os turistas que chegarem aqui vão poder assistir tudo de graça, o canelense assistir tudo de graça. Isso que é o legal. E o nosso plano de atividades do turismo. Quer dizer, a âncora que move esse município, que representa 80% desse município, está ganhando uma roupagem nova, está ganhando uma cara nova e totalmente interativa. Né? A Canela tem que acompanhar e está acompanhando tudo que está acontecendo no mundo. A gente não precisa ficar preocupado com certas coisas. A gente quer só acompanhar essa evolução toda e estar perto das pessoas que fazem a cidade acontecer. Bom, olha, foi muito legal, ele não falou, mas uma coisa que eu sei que o turista vai adorar, que é o Wi-Fi gratuito. Olha, imagina, Wi-Fi gratuito. Chegou no pórtico, já tem Wi-Fi gratuito em Canela. Chegou no pórtico, já vai ter uma mensagem, seja muito bem-vindo, bem-vindo, come, tudo à disposição. Quer dizer, isso é uma parceria muito bacana que a gente está fazendo com a iniciativa privada, que a gente vai colocar nas principais ruas da cidade de Canela, nos pontos turísticos, Wi-Fi gratuito. Tu vai lá, fez o check-in, tem acesso a tudo que Canela
oferece e vai poder navegar na internet tranquilamente. Quer dizer, a gente está tendo que acompanhar essa evolução. E o turista e o canelense, ele tem que sentir... Hoje a internet é a conectividade. A gente tem que estar conectado o tempo todo, né? E uma selfie postada na hora, quantos milhões de pessoas não vão ter que contar? Então isso é propagar um destino que é fantástico e está presente nessa evolução toda que está acontecendo. Secretário, vamos deixar então, já está disponível o aplicativo que é Guia de Canela, baixa aí, é gratuito, você pode acessar agora mesmo, Guia de Canela. Quero dar os parabéns aqui, realmente a cidade está muito linda, está em franco desenvolvimento, muito organizado, parabéns mesmo ao secretário de Turismo Ângelo, ao prefeito Constantino também. Um visionário, o prefeito é um visionário, nos dá a liberdade, um grande professor, um grande educador que entende a essência de tudo que está acontecendo. Eu até brinco com ele o seguinte, os 10 mandamentos foram criados pela necessidade na época daquele povo. E hoje o que nós estamos criando na cidade de Canela é exatamente escutar o povo. E o povo está presente. O Constantino, ele foi o propulsor disso. Então eu só tenho que agradecer a vocês por estarem aqui, essa parceria que nós estamos fazendo a partir de agora. E Ângelo, muito obrigada mesmo. Mais uma vez a gente acompanha agora aí as imagens do lançamento, deste coquetel de lançamento aqui em Canela, do Plano de Ação Turístico para este município que é tão acolhedor aqui na Serra Gaúcha. Vem para Canela, né? Vem para Canela, vem para Canela. E o Rio Grande Movimento fica por aqui. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.